E hoje eu estou aqui para falar de diretivas antecipadas de vontade que, obviamente, tem a ver com a morte. Antes de começar a falar sobre o assunto propriamente dito, eu acho que eu gostaria de lembrar uma coisa que todos nós que somos da área do direito sabemos mais do que de decor, que é isso, que na medida em que o direito regula as relações humanas, ele tem que ser sentido, o direito, tem que ser sentido na razão de ser ele mesmo completamente humano, por mais pleonástico que isso possa parecer. E se assim é, o direito não tem como função a limitação arbitrária das liberdades, mas ao contrário, a sua função é a de reconhecer e com isso tutelar os anseios de cada comunidade, propiciando a cada um, na medida do possível, é claro, na medida do possível, a fruição de sua existência e a oportunização de caminhos que a realizem ao máximo sua condição humana. Trata-se, portanto, de uma proteção à liberdade, principalmente no que diz respeito às nossas decisões existenciais. Tem buraquinho aqui atrás, o saltão entrou. Mas se eu não vier de saltão, esse negócio não dá. Nessa ordem de ideias, portanto, há um fato da vida que tem chamado por demais a nossa atenção, viu? Trata-se da situação dessas pessoas que estão saudáveis ou que estão adoecidas, mas ainda estão conscientes e que possuem diretivas para si mesmas, diretivas relacionadas aos tratamentos médicos que desejam ou que não desejam que lhes sejam aplicados, quando não puderem mais externar a sua volição. Essas diretivas que cada pessoa tem, cada um de nós tem dentro de si próprio, essas diretivas pessoais de cada um de nós, se queremos os tratamentos ou não os queremos, isto pode ser externado por meio do que nós chamamos hoje de diretivas antecipadas de vontade. E dessa forma, é para cá. Olhei todo mundo e não aprendi. E dessa forma, estão aqui, não é? Em primeiro lugar, eu preciso lhes dizer, não é fácil, viu? Em primeiro lugar, eu preciso lhes dizer que esse nome, testamento vital, não é exatamente uma denominação juridicamente adequada, todo mundo sabe disso, porque quando nós dizemos testamento, nós estamos nos referindo a um negócio jurídico unilateral, cuja eficácia é para depois da morte. E nesse documento aqui nós estamos falando por alguma coisa que vai acontecer ainda quando estamos vivos, a respeito da nossa morte, mas quando ainda estamos vivos. Também não é adequado o nome mandato duradouro, que não pode ser confundido com as dávidas. Às vezes eu vou chamar as diretivas antecipadas de vontade de dávidas, porque isso encurta o nosso assunto e eu ganho aquele tempo ali. Apenas, que significa o mandato duradouro? Apenas nomeação de um procurador da saúde. As diretivas, até o fim eu aprendo. As diretivas antecipadas de vontade, portanto, olha só, uma tentativa de conceito, são isso, um negócio jurídico, uma declaração de vontade destinada a produzir efeito
que o declarante pretende e o direito reconhece para quando estiver em estado de terminalidade da vida e impossibilitado de manifestar qualquer vontade. Um negócio jurídico unilateral, personalíssimo, gratuito e absolutamente revogável. Se nós precisássemos de um conceito, talvez nós pudéssemos seguir Luciana D'Adalto, que é tão conhecida entre nós a respeito desse assunto, e ela conceitua dessa maneira que aí está. É um documento escrito por uma pessoa capaz, claro, no pleno exercício de suas capacidades, com a finalidade de manifestar previamente sua vontade acerca de tratamentos ou não tratamentos a que deseja ser submetida quando estiver impossibilitada de manifestar a sua vontade. É importante isto de ser sempre levado em consideração, porque muita gente imagina que as diretivas antecipadas de vontade existam apenas para que o declarante diga em determinado momento que ele não quer mais os tratamentos médicos, mas não é verdade. As pessoas podem se servir das diretivas antecipadas de vontade para dizer que querem os tratamentos, até querem infinitamente até esses tratamentos enquanto, enfim, a ciência médica puder conceder qualquer tipo de tratamento, enfim, de qualquer sorte querem ser tratados. Eu mesma conheço uma pessoa importante da nossa área que tem uma DAV nesse sentido. É possível, portanto, que seja assim nesses dois sentidos. A um só tempo, as diretivas antecipadas, deixa eu ver se eu me acerto nesse negócio aqui. Agora deu, né? A um só tempo, as diretivas visam, primeiro, garantir ao paciente que a sua vontade será atendida no momento de terminalidade da vida. E visa, principalmente, garantir ao médico um respaldo jurídico. Garante o paciente por um lado e, obviamente, vai garantir, por outro lado, o médico, garantir ao médico um respaldo jurídico para essa tomada de decisão em situações conflitivas. Agora sim? Como é complicado isso? Se eu enxergasse lá, eu ficava só com quais seriam os limites, então, à manifestação da vontade do paciente? Objeção de consciência e ou conflitos médicos. Isto há. Muitas vezes, colocada a circunstância real dentro do hospital, o médico mesmo, se lhe oferecem o documento, o médico diz, não, eu não posso fazer isso. Por quê? Por motivos da sua própria consciência ou em razões até da sua própria religião. Há médicos que, por terem determinadas religiões, não podem atender àquilo que a diretiva antecipada de vontade diz. Outra razão que faz o limite à manifestação da vontade do paciente pode ser que há uma proibição de atendimento por força de disposições contrárias ao ordenamento jurídico. Quer dizer, alguém que fez uma DAV declarando que deseja certas coisas que a nossa própria lei não permite que aconteçam, dizendo algo que, dentro das possibilidades deontológicas que regem aqui a construção de uma DAV viável, de uma DAV que seja absolutamente possível, juridicamente considerada, que isso não seja assim e, portanto, a DAV não
não poderá ser levada a efeito. Ou que ela contenha, dentro de si, foi feita há muito tempo, etc., que ela contenha isso, disposições que já estejam superadas pela medicina. Vamos? Nós não temos legislação. Nós não temos legislação propriamente dita a respeito das diretivas antecipadas de vontade. Nós não temos ainda no nosso país, carece que tenhamos. Nós precisamos ter legislação nesse sentido. O que é que nós temos? Disposições deontológicas, então, sobre o assunto, e essas disposições são principalmente essas duas resoluções que aqui estão, ambas do Conselho Federal de Medicina, uma delas de número 1995 do ano de 2012, que dispõe exatamente sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes, e a outra anterior, de 2009, e de número 1931, que é o Código de Ética Médica. Embora isso já seja para nós um grande avanço em termos de possibilidade da realização válida de um documento como esse, de um negócio jurídico unilateral como esse, para que, ao tempo de ser levado a efeito, ele possa efetivamente ser, em que pese tudo isso já ser um grande avanço, é importante dizer que nós carecemos mesmo de caminhar no sentido de termos legislação para tanto, porque ainda há realmente muita insegurança nesse sentido. Mas nós temos uma validação constitucional. Se nós não temos a lei específica nesse sentido, nós temos ao menos uma validação constitucional. Querem ver o que a Constituição nos dá nesse sentido? Olha só, acho que fazendo assim, acho que fica mais fácil. Aqui. Primeira validação constitucional. A boa e velha dignidade da pessoa humana. Claro que sim. A dignidade da pessoa humana que reside ali, todos nós sabemos, no inciso 3º do artigo 1º da nossa Constituição Federal. A proibição de tratamento desumano, que ali está também no nosso consagrado artigo 5º e no inciso 3º, e no princípio implícito da Constituição Federal, a autonomia da vontade resguardada dentro dos grandes direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de modo mais explícito. Trata-se de uma validação jurídica do exercício do direito fundamental à liberdade de tomar decisões pessoais, de caráter personalíssimo e imunes a interferências externas de médicos, de interferências externas da família e de quaisquer pessoas ou de quaisquer instituições que pretendam impor a sua própria concepção de vida boa. Qual seria o real conteúdo que devam ter as DAVs para que nós pudéssemos entender que, ao tempo de serem levadas a efeito, ao tempo da promoção da sua eficácia, elas pudessem realmente chegar a esse desiderato? Algumas distinções terminológicas talvez fossem cabíveis nesse momento agora, para entendermos o que deve ser efetivamente e eficazmente o conteúdo das diretivas antecipadas de vontade. Distinção de algumas
terminologias que cabem exatamente nesse assunto importante. O primeiro deles está no título mesmo desse nosso tema de hoje, a ortotanásia. A ortotanásia é uma prática lícita, permitida no Brasil desde 2006, após a edição da Resolução 1805, também do Conselho Federal de Medicina. Ortotanásia, ortos quer dizer certo, correto, e thanatos quer dizer morte. Então, portanto, o significado seria a morte correta, ou a morte no tempo certo. Com licença um minutinho. Para sair bonitinha no boletim do IBGE. Ortotanásia é essa limitação, essa suspensão de procedimentos e de tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave, incurável, respeitando a vontade da pessoa ou do seu representante legal. A morte não é antecipada, isso é importantíssimo saber, nem adiada. A morte ocorre no seu tempo certo. Aproxima-se, no entanto, da chamada eutanásia passiva, embora com ela não se confunda de modo absoluto. Não se confunde absolutamente com a eutanásia, nem mesmo com essa modalidade chamada eutanásia passiva. Eutanásia. Eu significa bom. Thanatos, morte. Portanto, o significado é morte boa. O que é exatamente, então, eutanásia? É a ajuda prestada a uma pessoa gravemente doente, é a ajuda prestada a uma pessoa gravemente doente a seu pedido, ou pelo menos em consideração à sua vontade presumida, a sua vontade presumida, no intuito de lhe possibilitar uma morte compatível com a sua concepção de dignidade humana. Há uma tendência, como eu mencionei, de aproximação dessas duas figuras. A eutanásia, por esse seu viés de ser a eutanásia passiva, que é uma antecipação da morte por não utilização de práticas médicas, com a ortotanásia, conforme nós mencionamos antes. Mas elas não são situações idênticas e nem podem ser consideradas assim. A diferença fundamental entre elas é a seguinte: na eutanásia passiva, a cessação dos atos prolongadores da vida, eles vêm antes da certeza de que o final da vida já deriva de um diagnóstico fatal. Enquanto que na ortotanásia, o diagnóstico fatal é terminativo. Ele já existe e ele não tem retorno. Assim, na ortotanásia, porque a morte é certa, suspendem-se o tratamento médico, e na eutanásia passiva suspende-se o tratamento médico, tornando certa uma morte que até então era apenas provável. Talvez eu devesse ainda, antes de voltar a falar das diretivas propriamente ditas, e já que estamos falando de certas terminologias, falar de outras aqui, embora elas não tenham a ver propriamente com o conteúdo das diretivas antecipadas de vontade. Como, por exemplo, a distanásia, a mistanásia e a autoeutanásia ou suicídio eutanásico. Falei isso com bastante rapidez. Então, a chamada distanásia, a melhor tradução para isso seria obstinação terapêutica.
é a manutenção da vida do paciente a todo e qualquer custo, artificialmente, ainda que com sofrimento, mesmo que o diagnóstico seja de morte certa. Se nós quiséssemos entender o significado de distanásia, eu lhes digo que a finalização é morte, como nós já sabemos, mas dis quer dizer ruim. Então, esse é o significado de mais este vocábulo. Autoeutanásia, também conhecido como suicídio eutanásico, é o comportamento em que o próprio indivíduo dá fim à sua vida sem a intervenção direta de terceiro, na conduta que o levará à morte, embora essa outra pessoa, por motivos humanitários, venha a participar, prestando assistência moral ou material para a realização do ato, e isso no Brasil é crime. É crime de indução, de instigação ou de auxílio ao suicídio. No Código Penal se encontra este tipo se encontra no artigo 122. Não é legal, portanto. E por último, a chamada mistanásia, que é a chamada morte miserável, Deus me livre. Trata-se da antecipação da morte por falta de atendimento médico adequado ou por consideração de que determinado sujeito ou determinado grupo de pessoas é indigno de viver. Esse último nem merece comentários a mais. Bom, ainda a respeito do slide que nós estávamos, que é esse que começa na tela, o Instituto, então, ele deve ser aplicado apenas aos casos de terminar lá, tá vendo? Que coisa, como é que é isso daqui? Apenas aos casos de terminalidade. E eu preciso agora do auxílio da medicina para saber o que é um paciente terminal. É aquele cuja condição de insanabilidade é irreversível, independentemente de ser tratado ou não, apresentando alta probabilidade de morrer em tempo relativamente curto. A grande pergunta que sempre nos fica seria essa: será que é possível aplicar as DAVs? As DAVs poderiam ser aplicadas aos casos dos estados, daquele estado chamado estado vegetativo persistente? A resposta, ou pelo menos a resposta que eu gostaria de dar, é esta: não, vírgula, a prioristicamente. A resposta hoje é não, mas eu quero pôr que é o não, vírgula, a prioristicamente, porque eu desejaria que um dia nós pudéssemos caminhar e que o direito pudesse reconhecer e tutelar uma circunstância como esta também. O que é o estado vegetativo persistente? Com o auxílio também da medicina, eu lhes direi, é aquele que mantém funções cardiovasculares, respiratórias, renais, termorreguladoras e endócrinas, alterna o sono e vigília, mas não mostra nenhum contato com o meio externo e nenhuma atividade voluntária. Essa é a pessoa que está, então, este é o paciente que está, então, em estado vegetativo persistente. Em princípio, hoje, não é possível que se diga, numa diretiva antecipada de vontade, que, estando nessa circunstância de vida, nessa circunstância de estado, nessa circunstância médica, que a pessoa quer que a sua vida seja terminada. Eu sei que qualquer coisa que eu diga aqui e peça que seja guardado em sigilo, vocês farão, né? Porque um sigilo assim, pedido assim, no petit comitê, é uma coisa assim, simples, né? Na minha própria diretiva antecipada de vontade, Berenice, eu coloquei, porque eu vou demorar para morrer. Então, talvez quando eu morra,
essa situação já tenha sido resolvida, porque eu mesma não gostaria de ficar nesse estado nesse estado médico, nesse estado de vida, seguidamente, por muito tempo, dando só trabalhos para a minha família. Bom, quem já passou por isso, quem já viu essas circunstâncias, sabe quanto que é dolorido e triste. Agora, o que eu queria falar a respeito disso? Que a medicina determina a diferença entre cuidados paliativos e tratamentos extraordinários. É uma outra confusão que muitas vezes nós fazemos, né? Pensando que os cuidados paliativos que são dados aos pacientes, esses cuidados são iguais a tratamentos extraordinários, e absolutamente não são. As DAVs alcançam ou tendem a alcançar os casos em que os tratamentos se tornam fúteis. Eu queria, antes de prosseguir, dizer que esse adjetivo não é meu. Esse adjetivo, fútil, esse é um adjetivo da própria medicina, que usa os adjetivos nessas situações, usa esses adjetivos: fútil, útil ou inútil. Então, a respeito de tratamentos, que os tratamentos podem ser úteis, eles podem ser fúteis ou eles podem ser inúteis. E eu acho que essas ideias, e também eles usam perfeitamente também o adjetivo está ali, indispensável. Quando o tratamento for indispensável, não há o que fazer. A ele deverá ser aplicado ao paciente. No entanto, se ele for fútil, nós estaremos em face de uma situação completamente diferenciada. Mas, prossegue ali, é sempre a ciência médica que incumbirá o papel de determinar a diferença entre o tratamento que é fútil, o tratamento que é útil, o tratamento que é inútil e o tratamento que é indispensável. As DAVs se validam juridicamente conforme o direito, mas elas se validam cientificamente conforme a medicina. Existem essas situações aqui que talvez nós pudéssemos apontar. O delicado trânsito entre a racionalidade e a afetividade familiar, e eu sei que me entende. O documento, quando ele foi feito e pensado, o declarante da DAV, aquele que fez o seu documento, ele estava em pleno momento de consciência, e ele naquele pleno momento de consciência, em plena racionalidade de sua vida, ele disse o que desejava. Porém, no momento de cumprir aquela sua vontade, bate a sua racionalidade do passado com essa afetividade familiar. Nem sempre a família concorda com aquele documento, etc. Deve-se levar em conta também os cuidados paliativos e o bem-estar do paciente, a suspensão dos suportes vitais e uma certa resistência dos profissionais da saúde. Ainda há. E eu acho que os profissionais da saúde têm até certa razão em dizer que tem esta resistência a suspender rapidamente os suportes vitais de um determinado paciente. Existe uma ausência de regulamentação que nós temos, ainda produz esta insegurança, tanto para o paciente quanto para o médico. Nós precisamos, eu já disse talvez 3 vezes, mas nós precisamos rapidamente alterar essa circunstância legal entre nós aqui no Brasil. Curiosamente, esse documento, esse negócio jurídico a respeito do qual nós falamos, será que ele é comum entre nós? Quantas pessoas fizeram esse documento para si?
Dentro desse auditório, acho que nós temos mais ou menos 400 ou mais pessoas. 800. Quantas? 8. Aqui dentro? Mais ou menos. 800, né? Quantas pessoas aqui já fizeram esse documento? Não, 0. Eu posso contar, acho que umas 5 ou 6 lá atrás, umas 5 ou 6, 7, 8 pessoas mais ou menos. Se são 800 e se eu contei mais ou menos 8, deu 1%. Na realidade, o que nós temos no Brasil hoje, a realidade é essa: um número absolutamente restrito de brasileiros que já fizeram, sabe? A doutora Pachá está dizendo, e aqui todos nós sabemos o que são as diretivas antecipadas. Sabe que não são, não somos 2.000 brasileiros que temos as diretivas? Brasileiros de todo o país, não somos 2.000 ainda, somos 1.000 e alguma coisa brasileiros, apenas isso. E se o número de brasileiros é restrito, é claro que o número de situações reais que se apresentam aos médicos, nos hospitais, etc., que se apresentam na vida como ela é, para que desses casos apresentados na vida como ela é, nós pudéssemos tirar as nossas lições e aumentar o nosso aprendizado, esse número também é irrisório. E é claro que tudo isso resulta numa enorme insegurança, tanto para nós, as pessoas que queremos deixar os nossos registros, como para os próprios médicos que depois têm que lidar com os seus próprios conflitos ou com os conflitos dos seus familiares. Qual seria, em 2 minutos, eu concluo, qual seria a elaboração ideal da DAV? Acho que foi a própria doutora Pachá quem já se referiu a esse assunto hoje, mas a elaboração ideal desse documento deveria ser mesmo através, feito por escritura pública, por meio de um tabelião e cartório de notas, garantindo segurança jurídica. Mas mais do que isso, o paciente deveria contar com o auxílio do seu médico de confiança, na elaboração do documento, especialmente no que diz respeito à recusa de tratamento. E qual é a ocasião de recusar esses tratamentos? Nós mesmos, nós mesmos não sabemos isso, mas por isso precisamos do auxílio do nosso médico para que eles nos deem essas informações adequadas para que o documento seja válido e produza os seus efeitos no momento em que deve acontecer. Existe um registro que é esse, chamado SENSEC, que é a Central Notarial de Serviços Eletrônicos, e nesse lugar as DAVs são registradas. Aqui está uma foto da página do SENSEC, e nesse último lugar, aqui embaixo, deve ter uma luzinha aqui, mas eu não sei onde é. Nesse último lugar aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, aqui embaixo é onde está escrito consulta DAV e entre parênteses testamento vital. Embora entristecido o assunto, todos os nossos assuntos são entristecidos neste painel, mas embora entristecidos, eu acho que as diretivas antecipadas de vontade têm uma razão de ser que é mais, que não é tão triste dessa forma, que pode ser mais uma forma de regozijo para quem se decide fazê-lo, não é mesmo? Porque deixa marcado a sua vontade, deixa marcado aquilo que tem dentro de si para ser realizado no futuro e a respeito da sua própria morte.
Eu gostaria que nenhum de vocês morresse, mas alguém também já disse que a nossa morte é absolutamente certa. Muito bem. Obrigada. Opa!